Bom dia. Aí a mão mexendo, certo? Só que eu não sei como é que tá essa câmera aí. Mas assim, deixa eu começar aí, sabe? Hoje são 29 de maio. O pessoal tá dizendo que amanhã é feriado, dia 30 de maio. O que é que tem amanhã de feriado, hein? Eu não sei que porra é essa. Não sei onde é que esse feriado é. Mas tudo bem, bora ver, depois eu vejo aí. Mas são agora 8 horas e 38, certo? Então, às 9 horas e 8, certo? Faz 30 minutos, certo? Então eu vou até às 9 horas, indo até às 9 horas está bom, certo? Bora ver. Vou até anotar aqui, até às 9 horas está aqui já, certo? Bora ver. Mas assim, eu queria começar esse papo hoje aí, sabe? Hoje, então, 29 de maio, certo? Pegando aqui umas anotações que eu fiz no 247, certo? A primeira foi que a direita, mais a extrema-direita nacionais, certo? Essas forças aí, sabe, políticas, aí, no parlamento, lá no Congresso, certo? Aí, sabe, votaram uma lei aí, sabe? A lei, acho que era a lei que cuidou, que substituiu a lei de segurança nacional, certo? Essa lei que está enquadrando aí todo mundo aí, sabe? Aqueles caras do 8 de janeiro de 2022, 2023, certo? Né? Que tentaram o golpe de Estado, certo? E quando fala tentar é porque foi uma tentativa mesmo, certo? O Bolsonaro, se tiver que ser condenado, ele vai ser condenado também por tentativa de golpe de Estado. Aí o que aconteceu? Eu falei aqui, eu coloquei assim, certo? Direita, extrema-direita, em ação na politeia. Ontem eu queria lembrar, bicho, a palavra politeia, certo? Aristóteles, quando fez aí, sabe, uma classificação dos regimes de governo de uma sociedade, certo? E me parece que ele não cogitava em polis ainda, sabe? A polis era um modo, sabe, lá dos atenienses, certo? E o Aristóteles me parece que ele vai para lá, sabe, para Atenas, sabe, com 17 anos, entendeu? Eu acho que depois que ele desconectou do Alexandre, certo? Alexandre foi seguir a vida dele, sabe, de imperador, sabe, de conquistador, e ele pegou, foi para Atenas, certo? Tinha 17 anos, certo? E não sei se quando ele pensou essa história aí, sabe, aí sabe, intuiu, sabe, de classificar aí regimes de governo, sabe, onde ele foi pegar dados, sabe. Ele classificou, talvez olhando bem perto dele ali estava o Filipe da Macedônia, depois o próprio Alexandre, certo, que vai ser rei também. O Filipe já era o pai de Alexandre, já era rei, certo. E o Alexandre vai seguir, sabe, nos rastros do pai, sabe, com 25 anos de idade, salvo engano, certo. E ele vai morrer, o Alexandre, aos 32 anos, certo? Outro dia eu falei que ele teria morrido aos 69, mas eu fiz o cálculo errado, a soma aí de, ao invés de subtrair números, eu somei, certo? Aí a porra aí não deu certo. Mas ele, pelo que consta aí, ele morreu ali, sabe, na Babilônia, né, aos 32 anos de idade. Provavelmente infectado aí, sabe, pelo micro-organismo, não vem agora que tipo de micro-organismo era, certo? Da malária, certo? Plasmódio, não sei se é plasmódio. Mas o fato é, bicho, que aqui, sabe, em Brasília, hoje é quarta-feira, certo? De segunda para terça e terça para quarta, os congressistas se reuniram lá, sabe? E ali a extrema-direita vem dominando o país e contaminaram, sabe? Os extrema-direitistas aqui do país contaminaram os de direita, sabe? Inclusive esses partidos de direita, rapaz, do Centrão, estão no governo, sabe, do Lula e não entende, não dá para entender, sabe, o que é que está faltando aí, sabe, para esses caras aí, sabe, que fazem parte da coalizão do governo do Lula, sabe, se é posicionar, sabe, não adianta, sabe, tá cheio de ministro aí do Centrão, sabe, no governo, e o Lula, sabe, as matérias de interesse aí, sabe, do governo do Lula, sabe, não são, porra, não são aprovadas, olha, porra, então interessava aí, sabe, manter um veto aí, sabe, que o Bolsonaro, sabe, aí,
Interessava retirar o veto, certo? E fazer a lei prevalecer, o veto de Bolsonaro que proibiu, sabe, ali uma norma, né, que vetava mentir no país, certo? Mentir é mentir, sabe? Não chega a ser crime, não tem no Código Penal aí, sabe? A figura típica é de crime de mentira, certo? Mentir é um defeito, é uma falta de virtude, certo? É uma falta de. Vamos colocar de virtude, pensando aí no que falava Aristóteles a respeito de virtude, certo? Dessa força aí positiva, sabe, de civilização, entendeu? Rapaz, mas veja que os hebreus, sabe, eles tinham um dia, sabe, um dia de purificação, sabe, na vida deles, sabe, no ano, eu acho, sabe. Os caras pintavam e bordavam, os hebreus, certo? Pintavam e bordavam, bordava e pintava, certo? Aí tirava um dia, não sei se era antes da Páscoa, naquele período lá, sabe? Período de purificação. Aí eles se reuniam, ficavam contritos, mais ou menos assim como a gente faz aqui, sabe? Entre nós os católicos, entendeu? Aí ficavam por ali, sabe? Só que eles pegavam o seguinte, eles se reuniam na comunidade, não sei se era na cidade, eu acho que eles se reuniam na praça pública, certo? E ali colocavam um bode no meio, certo? Amarrado numa corda, num pedaço, no mastro ali, num pau, sabe? E ali faziam ali um ritual ali, sabe, com movimentos e gestos direcionando os braços para o bode, entendeu? E arremessavam para cima do bode, sabe, mentalmente, sabe, todos os pecados, sabe, que se podia ali, sabe, imaginar. Eu não sei se quem era homicida, sabe, podia descarregar ali em cima do bode, sabe, o homicídio. Eu acho que não. Eram essas faltas morais aí que a igreja, sabe, a igreja católica com a sua moral aí, sabe, chama de pecado, certo? Tem 7 pecados capitais aí, sabe, cabeludos, cabeludos que nem eu, certo? Aí, para dizer que o cabeludo é feio, mas eu não sou feio, certo? Rapaz, eu só sei dizer que então praticar pecados e mentira seria um pecado, essa deslealdade, sabe? Esse falseamento da realidade, da verdade, sabe? Enganar os outros, sabe? Com boa fé ou com má fé. Isso aí, sabe? Mas foi isso que os parlamentares aí disseram, certo? Nós vivemos um tempo hoje, ontem eu falava, eu tentei compridar o assunto sobre o espaço público, certo? Que é esse espaço da ágora, entendeu? O Habermas fala, ele teoriza sobre isso, aí eu já li, não sei se já li alguma coisa e não deu tempo de preparar alguma coisa, mas ontem eu tentei compridar esse papo aí do espaço público que se opõe ao espaço privado, o espaço individual, individualista, certo? E o espaço público, por noção, é um espaço coletivista, certo? Então, na sociedade, fora da casa de cada um, sabe, o que nós temos aí é o espaço político, certo? O espaço público, certo? E a questão no espaço público é permitido mentir? Foi isso que os caras admitiram, sabe? Hoje domina o espaço público, a opinião pública, sabe? A opinião pública que eu falava da Politeia, eu queria pensar, eu assisti um filme aí, Um Homem Chamado Cavalo, certo? O Brad Harris, salvo engano, sabe? É o protagonista do filme, certo? É um ator, acho que não sei se ele é inglês, certo? Mas no filme o personagem dele é um lord inglês que vai para os Estados Unidos, sabe? E ali se vai para um território indígena, sabe? Com aquele jeito de lord dele, sabe? É capturado. E o que o filme deixa bem ali para mim, que eu enxerguei bem, sabe? Foi a figura do chefe da tribo, certo? O chefe da tribo, um maioral, um caboclo fortão, certo? Bom de porrada, certo? Ali, sabe? Líder, né? Líder na marra, na força bruta, certo? Ele só perde mesmo é pro adversário dele, sabe? Que ganha a mulher dele na maior e pelos costumes da tribo, sabe? Se a mulher desse mole, sabe? E ali, sabe? A coisa acontecesse, ele não podia fazer nada, ele tinha que ceder a mulher, sabe? Ceder a mulher pro adversário, certo? Mas precisava do assentimento dela, entendeu? Foi isso que eu pude observar no filme. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa coisa aí do capitão, sabe? Do chefão. É ali no entorno daquele cara, sabe? O Custer, certo? O Custer, o general George Custer, certo? Que se ferrou ali no Little Big Horn Creek, certo? Né? Ele se ferrou para os Comanches, para os Sioux, sabe? E outras tribos aí, sabe?
Ele se ferrou numa batalha lá, o Custer, sabe? Um matador de índio, um genocida. Tinha touro sentado e tinha cavalo louco. Crazy horses. Touro sentado, sitting bulls. Pô, é foda, olha eu aqui, sabe? Me arriscando a falar, certo? É que eu te precisa falar, bicho. É que eu estudei inglês, bicho. Estudei bastante inglês. Inclusive, eu estudei inglês com professores autóctones, certo? Eu tive um professor de inglês, sabe? Ali, um irlandês, bicho. Um padre irlandês, o John Fagan, sabe? Que, inclusive, ele gostava. Outro dia eu tentei contar uma história, sabe? A meu respeito. Ele gostava de, assim, sabe? De me ouvir falar, certo? E gostava também de me ver jogar a bola, futebol, no gol, sabe? Ele ia com uma máquina fotográfica que ele tinha naquela época, uma máquina de alta tecnologia. Ele fazia fotos, sabe? Principalmente quando tinha jogos assim, com visitantes que iam lá pro internato, sabe? Ali tomar banho no Igarapé. Tinha um Igarapé muito bom de ali. Não é muito bom não, mas tinha um Igarapé no fundo, sabe? Tinha uma comporta ali, um dique, sabe? Qualquer coisa assim, sabe? Dá para fazer ali. Era onde a gente fazia o asseio, certo? A gente não fazia o asseio lá no prédio lá em cima. A gente fazia 2 banhos por dia. Um de manhã e outro de tarde, certo? E só, entendeu? E aí, bicho, escovava os dentes lá em cima, tudo bem. Mas o banho, sabe, ali, sabe, com sabão, sabonete, o que fosse, sabe? Era feito no Igarapé do Aurá, certo? O Igarapé do Aurá, acho que aquela água está toda poluída. E nem sei aí se ainda tem aquele Igarapé, certo? Eu não, confesso que não tenho a menor vontade de ir ali, sabe? Porque mudou tudo e ali, sabe? Foi um período assim muito escroto, bicho, sabe? Ontem eu falei que eu passei 7 anos no seminário, mas acho que foram 8 anos, sabe? Até sair em 74 lá em Manaus, sabe? Em novembro de 74. Eu acho que foi outubro, final de outubro. Eu acho que o dia está até na minha cabeça, 24 de outubro, certo? Mas isso aí, ter saído aí no meio aí já, antes do final, sabe? Não impediu que eu ganhasse um certificado de filosofia. Eu estudei filosofia por 2 anos, certo? Mas assim, ali no seminário. Mas assim, sabe, o Feg, então, ele ia para o campo de futebol com a máquina dele, ficava ali perto do gol, sabe? Aí quando o time adversário vinha atacando, sabe, pá, e mandava ver, sabe? Eu era um cara assim, sabe? Intuitivo pra caralho, sabe? Eu voava, bicho, eu voava, fazia grandes pegadas, ele capturava, sabe, com a máquina dele, reproduzia a foto e me dava. Eu acho que pelo menos uma cópia eu sei que eu tenho, sabe? Uma foto, entendeu? Numa dessas pegadas de bola aí. Mas a questão do inglês eu tive, assim, então por isso que me arrisco a falar o Sirimbu, certo? Sirimbu, Crazy Horse, entendeu? O cara do Homem Chamado Cavalo eu não lembro. Mas assim, sabe, a ideia que eu quero tirar é que aí, sabe, os povos originários, sabe, para poder compreender como foi que Aristóteles concebeu ali, sabe, um regime de governo presidido por um rei, sabe? Então ele dizia que ali havia pelo menos 3 regimes de governo, 3 formas, sabe, de a sociedade ser dirigida. Era através de um maioral, de um rei, certo? Aí, sabe, tirado de um clã, sabe, surgido de um clã, certo, que derrubava os outros candidatos aí de outros clãs, entendeu? Ele se impunha na marra, na força, na trapaça, que fosse, entendeu? E ali, sabe, ali impunha o clã dele, certo? Quando ele morria, ele impunha o sucessor dele, o filho dele, entendeu? Ou um parente, qualquer coisa assim. E dessa forma tinha ali, sabe, o reinado, certo? Em Roma, assim, quem primeiro se estabeleceu foram os reis, certo? Aí depois disso eles resolveram mudar, instalaram um senado, um conselhão, sabe? Formado de aristocratas. Hoje eu estava assistindo ali, sabe, alguma coisa sobre a ética e a política em Aristóteles e falava dos aristocratas. Os aristocratas são, aí, sabe, a palavra aristocrata, ela tem um outro significado, mas sei que tem um que significa os melhores, certo? Então, assim, o Senado Romano, por exemplo, no caso, ali, sabe, um filme aí que eu assisti falava de 400 senadores, era senador para dedéu. Eu não sei se cabia tudo isso e se sempre foi assim, 400 senadores. Mas o fato é que a Roma trocou de reinado para a aristocracia, a forma de governo através do Senado, certo? E quem fazia parte aí eram os proprietários, bicho. Os senadores eram proprietários de terra, eram os proprietários, certo? E eu lá, contra os proprietários, tinha ali, sabe, os que não eram proprietários, ali, tinha os patrícios, tinha os plebeus, certo? Os plebeus eram ali, gente comum, gente da roça, entendeu? E quem mandava mesmo, sabe? Quem fazia a guerra aí, sabe?
e quem construiu o Império Romano, sabe, foram os senadores. Mas havia assim, sabe, no avançado aí, sabe, do Império, sabe, uma terceira forma de governo, sabe, que era a politeia. Porra, às vezes quando eu estou raciocinando aí, falando, eu tento me lembrar da politeia e o nome não vem. Ontem foi um dia, certo? Eu queria me lembrar de politeia, sabe, que é a forma aí, sabe, de talvez muito parecida assim com o que os atenienses fizeram, sabe, que era ali reunir na praça pública os patrícios também, sabe, os aqueus, certo? E ali, sabe, ali os aqueus então discutiam essas questões políticas. Eu não sei por que eles faziam isso em praça pública, bicho, eu não sei. Pô, não tinha um palácio assim para eles se reunirem? Ah, pô, não sei. Eu só sei que chamavam ágora essas praças onde os aqueus se reuniam, entendeu? E ali faziam as discussões dos grandes temas, sabe, de economia, sabe, enfim, de cultura, sei lá o que mais é que eles podiam discutir, entendeu? Guerras, etc, entendeu? E de fora ficavam ali os que não eram aqueus, certo? Os fudidos, que talvez nem fossem, sabe, prestigiar aquela discussão. Talvez aqueles caras que tem sempre alguém, sabe, no meio do povo que não está fazendo nada em casa. Tinha um cara que dizia assim, porra, esse cara, rapaz, ele sai de casa para ir para a rua, sabe, ele está desempregado, ele vai para a rua, sabe, que é para não dar prejuízo em casa, certo? É uma mãozada de farinha ali, sabe, e um copo d'água em cima, entendeu? E não sei mais o que, tudo causando prejuízo. Então ele vai para a rua que assim ele não gasta farinha, vê se pode, olha. Porra, a pobreza é foda, sabe? Aí, rapaz, eu só sei dizer que, assim, eu compreendo dessa maneira, então eu falava da politeia, certo? E, assim, o reino, sabe, a aristocracia e a politeia tem formas degeneradas, sabe? Aí, já falei isso uma vez e repito agora, certo? O rei, muitas vezes, sabe, ele deixa de governar ali, sabe, para o bem-estar da maioria, sabe? E começa a governar para os seus próprios interesses, aí ele se torna um tirano, certo? Se torna um ditador. O ditador foi uma figura, uma figura política legítima, um encargo que tinham lá entre os romanos, sabe? O dictateur. Não sei por que falam dictateur, certo? O dictateur é francês, certo? O ditador, certo? Era o cara que dizia de dictar, de ditar, certo? O cara que dava a ordem. Ele era escolhido pelos senadores para, sabe, numa voz só fazer ali a direção de governo e a direção ali, sabe? A direção social, sabe? Ali do governo, da cidade, entendeu? E dessa forma, né? Não era uma forma degenerada o ditador, mas o tirano era, certo? O tirano era aí, sabe? Aquele cara que exagerava na autoridade, certo? É mais ou menos o que está acontecendo hoje lá em Israel, certo? O Netanyahu, sabe? Hoje a gente pode dizer que ele é um governo, é um primeiro-ministro, ditador, tirano, certo? Na hora que ele parar, sabe? É que nem tubarão, sabe? Na hora que ele parar de nadar, sabe? Ele vai afundar, vai encher a pança dele de água, sabe? Ele vai para a cadeia, tá certo? Esse Netanyahu aí, entendeu? E assim, na aristocracia, quando degenerava, certo? O que se tinha lá entre ali a forma de governo tinha então ali a tirania, certo? Tinha da aristocracia, eu não lembro agora qual era a forma degenerada, mas eu sei que na politeia a forma degenerada era ali, sabe, a dita democracia, porque eu creio que ali a Ágora então alargava demais, as discussões ficavam prejudicadas, entendeu? Eu teria que aprofundar um pouco mais sobre isso aí, mas o fato é que eu comparo, sabe, hoje aqui, sabe, entre nós, o Lula fala muito, sabe, de defesa da democracia, porque é no espaço democrático, sabe, que o trabalhador, o proletário reformista, certo? O proletário que não quer saber de revolução, o proletário sindicalizado, entendeu? Ele vai ali, sabe, tirando as lasquinhas deles nas relações ali com os patrões, entendeu? Que é o que o Lula propõe para nós hoje. Mas até isso mesmo hoje, sabe, esse reformismo aí, sabe, patrocinado pelo PT e por Lula, sabe, tá prejudicado, bicho, quando esses caras lá no Congresso, sabe, aí, sabe, os extrema-direitistas dominam, com aquele tal de Lira, rapaz, com aquele tal de Pacheco ali fazendo, o Congresso é uma força medonha. Aí nós vivemos uma república de três poderes, hoje eu fiquei sabendo que lá na Venezuela, a república tem 5 poderes, certo? Já nós aqui temos só 3, seguindo ali aquele cara, como é que é o nome do cara? Não vou lembrar agora, certo? Mas o cara que defendeu, se eu fosse agora pro notebook eu achava, certo? A república, quem fundou a república moderna, entendeu? Não vou lembrar, não quero lembrar.
E assim, rapaz, sabe, a gente vive três poderes, mas onde hoje o Congresso deita e rola, sabe? Deita e rola. Entendeu? O Lula não pode governar, bicho. Então essa porrada aí, sabe? Essa história aí, sabe? De facilitar a vida, sabe? De quem produz fake news, certo? De quem produz desinformação, sabe? Fica impune, tá certo? Aí tem aí o processo, sabe? Se a mentira, sabe? Ocasiona aí, sabe? Ofensa à honra da pessoa, entendeu? Esse fato pode ser levado à justiça, entendeu? E ali virar um processo e o cara ser condenado por crime contra a honra, entendeu? É uma solução que tem, mas aí até, sabe, iniciar o processo, sabe, chegar ali, sabe, a punição, aí já foi, a mentira já foi, entendeu? Aí resta o que hoje nós estamos agora no período eleitoral, sabe, em que a divulgação, sabe, essa propagação em massa, sabe, é, de comunicações enganosas, certo? De mentiras, certo? Elas podem ser controladas, se for no âmbito da justiça eleitoral, pelo próprio poder, pelo próprio tribunal regional eleitoral, certo? Pela justiça eleitoral, tá certo? Mas o fato é esse aí, certo? A gente vive uma politeia degenerada. Eu queria me lembrar, bicho, como é que chama aí a aristocracia degenerada? Eu tenho essa porra anotada em algum lugar, certo? E não veio. Mas é assim, sabe? É, é, o fato é que o Poder Judiciário fica, então, aí encarregado de fazer o controle aí do Congresso, certo? Mas é que eu queria lembrar, rapaz, eu falei outro dia da Victoria Nuland, falei da Laura Jane, só que eu não mencionei Jane, certo? Mas tem uma figura aí chamada Laura Jane Richardson, certo? Que é a generala, sabe, a comandante do Comando Sul, certo? É uma mulher federal, a Laura Jane Richardson, certo? Mas tem uma outra, estadunidense as duas, certo? Tanto a Nuland como a Richardson. Mas tem uma outra mulher aí, rapaz, uma tal de Miriam Nimirata Nikki Rendawa Rayleigh, certo? É nascida em Bamberg, certo? Bamberg, eu fui ver, tem uma Bamberg na Alemanha, mas não é se trata disso não, certo? A Bamberg aqui é uma cidade, aqui está dito aqui, ela nasceu em 72, ela tem uns 52 anos, estou falando da Nikki, certo? Da Nikki Haley. Aí vocês me perguntam, quem porra é a Nikki Haley? Eu vou já dizer, certo? Ela nasceu em Bamberg, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, certo? E parece que lá, a Carolina do Sul é um estado conservador, certo? Aí essa mulher, rapaz, não tem o que fazer, sabe? Ela saiu com uma palhaçada aí, sabe? Ela está, me parece, hoje, eu não sei se ainda está hoje, certo? Mas ela estava esses dias agora aí, sabe, lá em Tel Aviv, certo? Aí foi numa solenidade, sabe, uma solenidade militar, e ela, sabe, estava ali, sabe, eles estavam fazendo ali recarga de material bélico nos aviões, sabe, e ela foi lá, subscreveu, sabe, não sei se com um pincel atômico, que porra foi, entendeu? E ali, sabe, acabe com eles, certo? Porra, cara, olha, escreveu na bomba, sabe? Acabe com eles, entendeu? Vocês entenderam? Ela escreveu numa ali, sabe, num míssil, sabe, ou qualquer coisa assim, sabe? A frase acabe com ele, porra, ego é foda. É uma mulher má, rapaz, olha. Esse acabe com ele, se eles aí são ali, sabe? Pra quem tava se dirigindo, ela tava em Tel Aviv, sabe? E lá, ali naquela região, os israelenses sionistas estão ali, sabe? Abatendo ali, sabe? Os árabes ali, sabe? Na faixa de Gaza, sabe? E esses mísseis aí, sabe? São direcionados para esses caras aí, sabe? Para essas pessoas aí, sabe? Que estão sendo assassinadas hoje ali, sabe? Na faixa de Gaza, sabe? Porra, é foda. E ela escreveu isso aí, acabe com eles. Entendeu? Aí eu disse, rapaz, que esse meu vídeo iria até às 9 horas, sabe? E até às 9 horas, certo? E já estou vendo aqui que são 9 horas e 1, não sei se eu estou errado, certo? Mas deixa me ver aqui o que é que diz aqui. O celular não dispor. Não, está com 24 minutos, ainda dá. Estou vendo daqui, sabe? 24 minutos, certo? Estou balançando a minha mão, só que está aparecendo agora a mão esquerda. Eu mudei aqui, sabe, de tripé, entendeu? E assim, então são 24 minutos ainda, dá para falar mais um pouco. Então, só sei, rapaz, que essa Nikki Haley saiu com essa palhaçada aí, sabe? Ela é republicana, vê se pode, bicho, uma coisa dessa assim, sabe? É foda, né? Outro dia o algoritmo mandou pra mim aí, sabe, documentários e filmes, sabe, ali da Segunda Guerra Mundial, sabe? E eu assisti pelo menos acho que 2 documentários sobre
ali, sabe, sobre a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, sabe? Porra, foi foda aquela coisa ali, sabe? Agora o que me invocou mais, sabe, foi que lá no Japão na época tinha um imperador, um tal de Hirohito, sabe? E como é, rapaz, que esses caras assim, sabe, fazem guerra, sabe? Sabe, empenham, rapaz, sabe, empenham aí, sabe, o povo deles, sabe? É foda. Chegou um ponto lá, sabe, que quando os estadunidenses começaram, sabe, a se aproximar de Tóquio, sabe, eles, ali, os prefeitos das cidades ali, sabe, orientavam a população, sabe, a pegar granadas, sabe, e se matar com essas granadas, bicho, sabe, puxar o pino e segurar no peito, sabe. É,